Vamos lá, continuando, a gente se encontra em Daf Dalet Amud Bet. Aqui a gente está vendo quais são as 7 Neviot, de onde a gente sabe que elas são profetisas. Agora a gente se encontra, a gente se encontra em Huldah, Huldah Neviah. Fala Gemara o seguinte, Huldah, de onde a gente sabe que ela é profetisa? Dechtiva, ele, Hilkiyahu, Kohen, Vechikam, Vechbor, Vechulei. Está escrito na continuação, El Huldah Neviah. Então está escrito claramente no Pasuk que ela era uma profetisa. Pergunta a Gemara agora o seguinte, olha, nessa época tinham vários profetas, um deles era Irmial. Irmial era o profeta mor, era o mais importante entre os profetas. Então pergunta a Gemara, o Bimkom de Kai Irmiah, Echi Mitnabeihi, a priori, como ela pode profetizar num lugar onde tem Irmial? Se Irmial é o maior profeta, nenhum dos profetas pequenos podem profetizar no lugar dele, a priori, certo? É igual quando você tem um lugar que tem um grande rabino, os rabinos menores não podem lifsok halachot sem perguntar para ele. Então, como pode ser que ela profetiza aqui para o rei no lugar de Irmial? Amre beirav mishmeiderav, Huldah krovat Irmial aita, velava makvidalei, alea. Huldah era parente de Irmial, Irmial não se importava que ela profetizasse na frente dele, certo? Se o rabino, se o profeta, ele permite que que alguém menor decida a lachota ou profetize, não tem problema. Então, ela era parente de Irmial, por isso ele não se incomodava. Agora, Yeshayahu que mandou os mensageiros pedindo uma profecia para saber o que a Kadosh Baruch Hu quer. Por que ele não mandou para Irmial? Porque ele mandou para Huldah, certo? Essa era uma pergunta grande e importante, mandava para Irmial. As mulheres, elas são rachmaniot, elas são piedosas. Então, possivelmente, Huldah, junto com a profecia dela, já ia pedir para Kadosh Baruch Hu perdoar um pouco, pegar leve. Então, ele achou que Huldah ia dar uma profecia mais positiva do que Irmial. Irmial, ele também é profeta que não para de profetizar da destruição do Beit HaMikdash. Eles tinham medo de Irmial, então ele preferiu perguntar para Huldah Neviah. Rabi Yochanan amar Irmial lo avatam. Rabi Yochanan fala que Irmial não estava lá. Por isso, Huldah podia fazer a profecia e por isso perguntaram justo para ela. O que Irmial foi fazer? Shalach lachzir aseret hashvatim. As 10 tribos que tinham saído para Galut nos anos de Sanherib, Irmial foi trazer eles de volta antes da destruição do Beit HaMikdash, do Hurban, do primeiro Hurban. O Minal Da'adur, da onde a gente sabe que realmente Irmial conseguiu trazer as 10 tribos, depois as 10 tribos foram de novo para Galut, certo? Mas depois que elas saíram com Sanherib, elas voltaram e só nos dias de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, elas vão sair de novo. De onde a gente sabe que elas voltaram? Dechtiv está escrito no Pasuk, e Hezkel fala o seguinte, que a morrer, ela mimkar lo yashuv. E Hezkel fala o seguinte, olha, vai chegar uma época na qual alguém que vende um terreno, quando chega ao 50º ano, o ano do Yovel, o terreno não volta para ele. Agora, tem situações em que o Yovel é o 50º ano, no qual todos os terrenos voltam para o dono original, porém isso daqui é só válido quando todo o povo judeu, ou pelo menos a maioria do povo judeu, se encontra em Israel. Então, pergunta a Gemara o seguinte, olha, Yehezkel, ele estava depois da primeira dispersão das 10 tribos. Então, o Yovel não existe mais. Efshar Yovel batel, venavim mitnabe alav sheivatel. Será que na época de Yehezkel, que as 10 tribos já foram exiladas por Sanherib e, consequentemente, já não existe mais o Yovel? E agora vem Yehezkel e profetiza que não vai ter Yovel? Já agora não tem a priori. As 10 tribos já foram exiladas, já não está a maioria do povo judeu em Israel. Então, não tem Yovel. Por que Yehezkel está fazendo uma profecia de que o Yovel vai ser cancelado? Ela melamed Irmial e Chiziran, ve'Yeshayahu malach aleim. Então, não, a gente aprende daqui que Irmial devolveu as 10 tribos, o Yovel voltou a funcionar, e aí Yehezkel profetiza que ainda vão sair de novo para Galut. Yeshayahu ben Amon, malach aleim. Yeshayahu ben Amon, a priori, ele foi rei sobre eles. A gente sabe que Yeshayahu reinou sobre as 10 tribos, certo? A priori, Yeshayahu, ele é um rei de Shevet Yehudah, da tribo de Yehudah. Então, já que era separado a tribo de Yehudah e as outras tribos, a priori, Yeshayahu não deveria reinar sobre todos, mas na hora que as 10 tribos voltaram, o povo judeu acabou se unindo em um reinado só, e Yeshayahu era o rei dos dois. De onde a gente sabe isso? Dechtiv, assim no Pasuk. Vayomer Matzion alaz asher ani roeh. Yeshayahu, ele foi para Beitel, certo? Quando a gente já vê na continuação, que ficava no reinado de Israel, não de Yehudá, e ele queimou os ossos de todas aquelas pessoas que fizeram idolatria. E aí ele viu lá um kever, um túmulo
com uma marcação em volta diferente. Ele perguntou, o que é esse kever, o que é esse tzion que eu estou vendo aqui? Falou, olha, esse túmulo aqui é de alguém, de um profeta, que ele veio da tribo de Eudá, e ele profetizou justamente sobre o que você está fazendo agora. Isso que você está queimando os ossos de todos aqueles que fizeram idolatria, ele profetizou isso há mais de 300 anos atrás. Porque Yeshayahu está do lado de um altar em Beitel. Yeshayahu, ele é descendente de Eudá. Eudá, o reinado deles era na área de Jerusalém. Beitel era fora de Malchut Eudá, do reinado de Eudá. O que ele está fazendo em Malchut Israel? É o reinado vizinho. A priori ele não deveria ir para lá. Eles eram obrigados. Daqui a gente vê que Yeshayahu realmente ele virou rei de todo o povo judeu em Israel inteiro. Rav Nachman, a gente fala, olha, tem um outro lugar onde a gente vê que as 10 tribos voltaram, que o povo judeu voltou, certo? Então as 10 tribos que saíram acabaram voltando antes de serem exiladas de novo. Esther é a sétima profetisa, se não me engano, de onde a gente sabe que ela era profetisa, Esther Malchut. Quando Esther vai se encontrar com Ahasverosh para pedir pelo povo judeu, está escrito Valtilbash Esther Malchut, que ela vestiu o reinado. Pergunta a Bigdei Malchut mi baile. Devia estar escrito que ela vestiu roupas de rainha, não vestiu o reinado em si. Então, o que significa Valtilbash Esther Malchut? Shelavsheta Ruach HaKodesh, que apareceu sobre ela o Ruach HaKodesh, quer dizer, ela teve uma profecia, a divindade pairiu sobre ela. Certo? A mesma linguagem de tilbash, de vestir, aparece com ela, e com relação a outro navio que teve uma profecia, então a gente vê que daqui que ela estava tendo uma profecia realmente. Amarav Nachman lo yairuta lenashi. Não é bom para mulheres importância demais. A mulher, quando ela é importante demais, isso causa para ela um orgulho fora das proporções, isso daqui acaba sendo perigoso. Tartei nashi hiran, Havin Vesanei Shemayo. Tem 2 mulheres que foram profetisas, tiveram uma importância muito grande no povo judeu. Isso causou com que elas fossem orgulhosas demais. E o nome delas acabou sendo... não gostam dos nomes delas. Hadashma Ziborta ve Hadashma Karkushta. Uma delas chama Ziborta e outra Karkushta. Em aramaico é Dvorá e Hulda. Dvorá e Hulda é a abelha e a ratazana, certo? O nome delas, Dvorá e Hulda, acabou se transformando em um nome não muito querido pelas pessoas. E a gente vê que elas se comportaram de forma extremamente orgulhosa. Ziborta, Dvorá, que a gente encontra, Aktiva, Vatishlach, Vatikra le Barak, Veluihi loaz legabei. Dvorá, quando ela queria falar com Barak era aquele que estava liderando o povo judeu na guerra, em vez de ir até ele, conversar com ele, tomar uma decisão juntos, ela manda chamar como se fosse qualquer um. Era alguém importante, ela deveria ir conversar diretamente com ele. Então a gente vê que a importância dela fez com que ela agisse de forma orgulhosa. Karkushta, que é Hulda Neviah, Ktivba Amrula Ish, Velo Amra Amrula Melech. Quando ela recebeu os mensageiros do rei de Yeshayahu para profetizar para ele, ela responde e fala, olha, falem para esse homem que mandou vocês, em vez de falar, falem para o rei, em vez de falar com ele com respeito, a gente vê que ela desprezou o rei de Bnei Israel, então a importância que ela tinha fez com que ela agisse de forma orgulhosa demais. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Hulda mi bnei banav shel Yoshua ita. Hulda era descendente de Yoshua bin Nun. Ktivach, está escrito Ben Harchas, o Ktivatam betimnat Cheres. Com relação a Hulda, está escrito Ben Harchas, ela era descendente de alguém chamado Harchas, e com relação a Yoshua, está escrito betimnat Cheres, ele foi enterrado num lugar chamado Timnat Cheres. Então a gente vê que esse nome Cheres e Harchas, ele é ligado a Yoshua, daqui a gente vê que Hulda era descendente de Yoshua bin Nun. Eite veio Ravina Saba le Rav Nachman, perguntou Ravina Saba para Rav Nachman, Shmona Neviim vem Koanim, Yatsum Rachav Azonah. De Rachav, certo? Aquela mulher que recebeu os espiões de Yoshua na cidade de Jericó, ela recebeu alguns espiões, protegeu eles, e depois ela se juntou ao povo judeu. Dela saíram 8 profetas que são Koanim. Veloem, esses são os 8 profetas que são descendentes dela, Neriá, Baruch, Sariá, Marciá, Irmiá, Hilkiá, Hanmael e Shalom. 8 descendentes de Rachav Azoná, que são Koanim e foram profetas. Rabi Odomer, Af Hulda Neviah, Mibnei Banei Shel Rachav Azoná ita. Fala Rabi Uda, mesmo também Hulda, que foi uma profetisa, também era descendente de Rachav.
Ktivaha ben Tikvah, está escrito que Hulda ela era filha de Tikvah, descendente de Tikvah. O Ktivah também está escrito com relação a Rachav e Tikvat Chut Ashani. Certo? Nos psukim sobre Rachav, está escrito que ela colocou um Tikvat Chut, um fio vermelho que ela colocou na porta para saber qual é a casa dela, na janela. Mas de qualquer jeito aparece lá a palavra Tikvah, a gente daqui aprende na Bilda que Hulda era descendente de Rachav. Então, por um lado, a gente vê daqui que Hulda era descendente de Rachav. E Rav Nachman falou que Hulda era descendente de Yoshua. Então, de quem ela era descendente? Amarlei falou Rav Nachman para ele, Inasaba, esse é o nome dele, Vamrilá Patia Uchma, ou tem gente que fala que quando Rav Nachman foi responder, ele chamou ele de Patia Uchma, que é um klishachor, é um utensílio preto, certo? Igual a panela, quando você usa muito, ela vai escurecendo, vai ficando preta. Assim também, Ravina Saba, ele estudou, a ponto de que o rosto dele começou a se escurecer. Quer dizer, representa que ele se esforçou muito para estudar a Torá, igual a panela vai escurecendo, aqui também, ele com o tempo, com o estudo, foi ficando assim. Então, respondeu Rav Nachman, Meni, o Minacht está em Shmata. Olha, do que eu falei e do que você falou, a gente pode chegar numa conclusão final. Então, o que a gente aprende daqui? Deigara venasva Yoshua. A gente vê daqui que Rachav, ela se converteu e casou com Yoshua. Então, Hulda é descendente tanto de Rachav quanto de Yoshua, porque os dois casaram. Certo? Então, não é uma contradição. Simplesmente, cada braita falou um antecedente diferente, um antepassado diferente. O Miava Leizara, Yoshua, será que Yoshua tinha filhos? Que a gente está falando que Rachav era descendente de Yoshua. Ve'aktiv, está escrito em Divrei Amim, Nun Beno, Yoshua Beno. Está escrito lá todos os antepassados de Yoshua. Está escrito Nun é o filho de quem apareceu antes. Yoshua, ele é filho de Nun. E acaba por aí, certo? Não está escrito os descendentes de Yoshua. Então, aparentemente, ele não teve filhos. Fala, Bani lo avulei, bantanavulei. Fala, ele não teve filhos, mas ele teve filhas, meninas. Lá no Passuco em Divrei Amim está falando dos filhos homens. Yoshua não teve filhos homens, ele só teve meninas. Então ela pode ser descendente de Yoshua sem problemas. Tetvav Mudalef. Fala Gemara. Bishlema inhu mefarshei elav hatayu minalan. Agora lá atrás a gente falou que são 8 profetas que saíram de Rachav, Baruch, Neria, Shalom e mais alguns. Agora parte deles são profetas e parte deles são os pais, que não está escrito que eles profetizaram. Então, por exemplo, Baruch ben Neria, ele era um profeta. Agora, Baruch a gente conhece como profeta, mas Neria, o pai dele, de onde a gente sabe que ele também era profeta. Então, fala Gemara, não está escrito explicitamente que ele era profeta. Responde agora de onde a gente sabe que eles também eram profetas, que de Ula. A gente aprende do que fala Ula. De Amarula diz o seguinte, quando aparece o nome de um profeta e o nome do pai dele, quando ele vai ter uma profecia, aparece o nome dele e o nome do pai, Baruch ben Neria, por exemplo, Beyadua shel Navi ben Navi. Isso vai ensinar para a gente que ele é um Navi, filho de um Navi. Embora a profecia é do filho, já que o pai apareceu junto com o nome do filho durante a profecia, isso vem mostrar para a gente que o pai também era Navi. Então, aqueles lá atrás que aparecem profecias deles, também aparece o nome dos pais quando eles vão ter a profecia. Isso mostra para a gente que os pais também eram profetas. Shemo velo shemaviv, mas quando aparece só o nome do filho sem o nome do pai, be'adua shel Navi velo ben Navi. Daqui a gente vê que ele é Navi, ele é profeta, mas o pai não. Mas fala Ula, Shemo veshemiro, quando aparece o Shemiró Mefurash, quando aparece o Navi e aparece de que cidade ele é, Be'adua Shemotair, certo? Não é por acaso, é para falar qual cidade nasceu esse profeta. Mas se aparece Shemo Velo Shemiró, mas se aparece um profeta sem explicitar de que cidade ele é, de onde ele veio, Be'adua Shemirushalayim. Ele veio de Jerusalém, certo? Deve ser que a maioria dos profetas vinham de Jerusalém. Então, se não apareceu a cidade específica dele, quer dizer que ele era de Jerusalém. Bematnina tá na Braita aparece mais alguma coisa ligado aos profetas e os pais, para conhecer eles melhor. Quando tem 2 pessoas que aparecem no Tanakh, que não aparece história sobre ele. Aparece o nome, mas a gente não sabe o que eles fizeram. O Piret Lecha Katuv Be'echad Mehem Lishvach, e a Torá te conta sobre um deles, certo? Sobre uma das pessoas, o filho, e não conta sobre o pai, que Gon. Por exemplo, está escrito na Torá, está escrito no Tanakh. Devar Hashem Asher Hayal Tzfania ben Akushi ben Gedalia. Aparece que a Kadosh Baruch Hu falou com Tzfania, quer dizer, ele era um Navi, só que Kushi e Gedalia, os antepassados de Tzfania, a gente não conhece eles, a gente conhece o nome, mas não sabe o que eles fizeram. Então, já que eles aparecem em algo bom de Tzfania, Be'adua shel Tzadik ben Tzadik.
Isso nos ensina que também o pai, ele era tzadik, por isso ele apareceu nessa história, certo? Porque muitas vezes a Torá fala só o nome, às vezes o nome dele, o nome do pai, o nome do pai e do avô, para que contar toda essa história? Então fala Braita, isso vem ensinar que o pai também era tzadik. E se a Torá contou algo negativo dessa pessoa, Kegon, por exemplo, está escrito, ben Elishama, certo? A história de Tzom Gedalia, que Ishmael ben Netanya ben Elishama ele matou Gedalia, daí a gente tem o jejum. Então a gente não conhece esse Netanya e Elishama, mas foi contada a história de Ishmael, o descendente deles, que fez algo ruim, Be'edosh Rasha ben Rasha. Daqui a gente pode concluir que os pais que apareceram aqui na história também são Reshaim, certo? Isso a gente não conhece nada dos pais. Se tem outras histórias, então está escrito explicitamente, mas se não tem nenhuma história, isso daqui já mostra para a gente qual era a situação deles. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Malachi, Zé Mordechai. Um dos profetas que a gente conhece, que aparece no Tanakh, é Malachi. Fala Rav Nachman que Malachi, ele é Mordechai. Ele tinha dois nomes. Velama Nikra Shmo Malachi, Shaya Mishni Lamelech. Certo? Malachi é um dos profetas que ajuda com a Aliyah La'aretz, a construção do segundo Beit HaMikdash. Então fala Rav Nachman que Mordechai é Malachi. Ele é chamado de Malachi porque ele era Mishne Lamelech. Ele era o segundo, o vice-rei, digamos assim. Então tem o Melech e o Malachi. É o segundo, é o vice-rei. Meiti veio, pergunta a Gemara. A Gemara fala o seguinte, olha, está escrito, Baruch ben Neria, esse profeta, Vesaria ben Hamasya, não está faltando aqui. Vedaniel, o Mordechai, Balshan, Vehagai, Scharia, o Malachi, Kulam nitnabu beshnat shtaim ledariavesh. Aparece aqui nessa braita quem eram os profetas que viviam nos dias de Dariavesh, no segundo ano de Dariavesh. E aqui nessa braita apareceu Mordechai e Malachi. Como você me fala que Mordechai e Malachi que é a mesma pessoa, se aqui aparece como se fossem duas pessoas que profetizaram nos dias de Dariavesh, tiuvta. Eu falo, Gemara, tem aqui uma pergunta que não tem resposta. Realmente, a gente vê daqui claramente que Malachi e Mordechai são duas pessoas diferentes. Tânia, Amar Rav Yoshua ben Karcha, fala Rav Yoshua ben Karcha, Malachi é Ezra. Rav Yoshua ben Karcha fala que Malachi, que aparece no Tanakh, ele é Ezra, certo? Ezra tinha dois nomes, Ezra e Malachi. Vechachamim omrim Malachi Shemo, e Chamim falam que o nome original dele era Malachi, e chamavam ele de Ezra. E Rav Yoshua ben Karcha, a priori, falou que Ezra é o nome normal, e Malachi é o nome que ele era conhecido como ele, certo? Mas é a mesma pessoa. Amar Rav Nachman, Misaura, que manda amar, Malachi é Ezra. A priori, a gente pode ver de algum lugar, que a gente vai ver em breve, logo na continuação, que Malachi e Ezra são a mesma pessoa. Por quê? Dertiv beneviot Malachi, nas profecias de Malachi está escrito o seguinte, Bagdai Yehuda, vetoivan asta beIsrael beIerushalayim. A tribo de Yehuda, eles traíram a Kadosh Baruch Hu, que Hilel Yehuda Kodesh Hashem Asher Ahavu Baal Bat El Nechar. Está escrito aqui nas profecias de Malachi, que a tribo de Yehuda traiu a Kadosh Baruch Hu, e eles casaram com mulheres estrangeiras, quer dizer, casaram com goiot, é proibido, obviamente. Então, a tribo de Yehuda casou com mulheres não judias. Assim está escrito na tribo de Malachi, assim ele adverte o povo. O manafresh nashim no chriot, e quem foi a pessoa, na época do segundo Beit HaMikdash, da construção do segundo Beit HaMikdash, que separou, desfez esses casamentos, que afastou os judeus das esposas não judias, foi Ezra, foi o próprio Ezra. Então a gente, por um lado, Malachi profetiza sobre o problema de casamentos mistos, e Ezra é quem coloca na prática isso e separa os Yehudim das esposas não judias. Então a gente vê que eles trabalharam no mesmo ponto. Então, a priori, eles são a mesma pessoa. Dertiv, assim a gente encontra Ezra. Vayan Shchania ben Chiel, mi benei Ilam, veomer leEzra, anachnu ma'alnu be'elokeinu, vanoshev nashim no chriot. Certo? Assim é contado nas histórias de Ezra, que o povo judeu reconhece isso, que eles transgrediram as mitzvot da Torá e acabaram casando com mulheres não judias, se assimilaram durante a Galut em Babel. Ponto. Tanu Rabanan Banashim Mefefiot Ayu Baolam. Tem 4 mulheres que elas eram extremamente bonitas que viveram no mundo. Sará, Rahav, Abigail, Esther. Essas são as 4 mulheres. O Leman de Amar, Esther era croquetaita, Mafik Esther, o Mail Vashti. E quem falou que Esther era meio esverdeada, então não era tão bonita, pode ser que ela tinha graça, mas não era bonita, tira Esther e coloca Vashti. Essas eram 4 mulheres muito bonitas que apareceram na história. Certo? Agora, por quê? Todas essas Gemarot que a gente vai vendo, historinhas, elas têm umas explicações por trás, que a gente não tem tempo de ver tudo aqui, senão a gente não vai avançar.
Mas só aqui tem algo interessante. Explicam o seguinte, por que é importante saber que essas daqui eram bonitas? O que tem de mais? Então, com relação a Sarai, isso vem mostrar que mesmo que Sarai é das mulheres mais bonitas, Abraão Avinu ele não olhava para isso. Quando Abraão Avinu está indo para o Egito, ele fala, olha, Sarai, eu sei que todo mundo fala que você é bonita, então, por favor, se esconde, ou fala que você é minha irmã. Então, a gente vê daqui que Abraão Avinu ele não focou nisso. Então, mesmo que Sarai era muito, muito bonita, ele não casou com ela por causa da beleza, ele nem prestava atenção nesse ponto. Rahav e Avigail a gente vai ver na continuação o que tem a ver. E Esther por que Esther era tão bonita? Então, justamente para mostrar que a Kadosh Baruch Hu, já desde o momento em que Esther nasceu, ele já planejou toda a história que Esther vai vir a salvar o povo judeu, que a Hashverosh vai gostar justamente dela. Então, ela nasceu assim, justamente com a função de, no futuro, vir a salvar o povo judeu. E quem tira Esther e coloca Vashti, para mostrar que, não pelo contrário, mas demonstra o milagre da história de Purim, que Vashti era linda e Esther era meio esverdeada. E mesmo assim, Hashverosh acabou matando Vashti e casando com Esther. Então, aqui a gente vê que a Kadosh Baruch Hu ele interviu um pouquinho na história. Tano Rabanan fala Braita o seguinte, Rahav bishmazinta. Rahav, ela causava desejo nos homens só de falar o nome dela. Yael bekolá, Yael é alguém que aparece na história de Sanherib, quem ouvia a voz dela tinha desejos. Avigail bezhiratá, Avigail, quando lembravam dela, a pessoa que lembrava da imagem, da aparência dela, Michal bat Shaul bereiatá. Michal bat Shaul, Michal, a filha de Shaul Amelech, quem via ela já tinha desejos. Então eram mulheres muito atraentes e chamativas. Então aqui em cima foi falado sobre Rahav e Avigail, para mostrar que a pessoa deve tomar muito cuidado com o nome das mulheres que ele fala, as pessoas que ele vê, porque isso daqui pode causar desejo na pessoa só de ver, mesmo que não tenha nenhum contato físico. Amar Rabitzak, Kolomer Rahav Rahav Miad Nikre. Fala Rabitzak, todo mundo que repete o nome de Rahav, que fala Rahav Rahav 2 vezes, quer dizer, fala isso repetidamente, Miad Nikre, ele pode ver naquele momento Keri. Isso pode causar com que ele acabe vendo sêmen. Amar le Rav Nachman, Ana mina Rahav Rahav elo ichpat li. Falou Rav Nachman, olha, eu falo Rahav Rahav e não estou nem aí, não me importo, quer dizer, isso daqui não me influencia nada, não me causa desejo nenhum, não tenho problema com isso. Amarlei falou Rav Yitzhak que camina beyudal bemakirá. Eu estou falando das pessoas que conheciam ela, que tiveram com Rahav, mas você que nunca viu, nunca conheceu, o nome realmente não significa nada para você. Ponto. Mais um passuco da Megillah. O Mordecai yadá et kol asher naasá. Está escrito no passuco que Mordecai ficou sabendo do decreto de Amán, ele começou a andar na rua gritando Zaká, Tzaká, Zaká, Tzaká, Mará. Ele começou a gritar na rua pelo que estava acontecendo. Maiamar, o que Mordecai começou a gritar por aí quando teve o decreto de Amán de destruir o povo judeu? Amar, Gavá, tem aqui um concerto, esse Gimel é um concerto, certo? A Gemara antigamente, antes de ser impressa, era escrita à mão. Então, às vezes, um copiava, e quando você vai copiar o texto de alguém, nem sempre você consegue entender direito. Às vezes, tem uns erros de palavras um pouquinho diferentes. Então, quando foram juntar as Gemarot, viram que tinha Gemarot que tinham algo acrescentado, um texto a mais aqui, um texto a mais lá, palavras diferentes. Então, aqui esse Gimel é um concerto que aparece aqui em cima da Gemara, tá vendo? Tem um Gimel dentro de um parênteses. Então, aparece, deixa eu ver onde é nessa Gemara. Aqui embaixo tem a Gaota Bach, aqui do lado esquerdo. Esse Gimel pequeno vem falar Sham Gavá Libo Shelaman Mechashverosh. Quer dizer, tem uma palavrinha aqui faltando, que aparentemente, quando foram copiando a Gemara, ficou faltando uma palavra. Então, aqui o Bach fala que tem que colocar a palavra Libo. Então, o que Mordecai gritava? Amar Gavá Libo Shelaman Mechashverosh. Amán, ele quer fazer pior para o povo judeu do que Achashverosh em si. É isso que Mordecai ficou gritando pelas ruas para acordar o povo. O Shmuel Amar, Gavar Malkaila mi Malkatata. Shmuel fala que Mordecai começou a gritar que o reinado de cima venceu o reinado de baixo, quando a intenção dele é o contrário. E que o reinado de Achashverosh está vencendo a priori, Kavechol, o reinado de Akadosh Baruch Hu, ele está determinando que o povo judeu tem que ser exterminado. E aí, quando está escrito no Passuco em Megillat Esther, Vatitchalchel Malka, que quando Esther ficou sabendo do decreto, dos gritos de Mordecai, Vatitchalchel Malka, esse verbo aqui não está muito claro o que ele significa, qual foi a reação de Esther, mas Vatitchalchel, Amarav Shepirsa Nida, Rabi Amar Sheotzrecha Linkavea. Rav falou que naquele momento ela ficou nida, ela menstruou, e Rabi fala que ela precisou ir no banheiro quando ela ouviu
essa história. Agora, a priori, e daí? Tipo, o que isso daqui vem ensinar? Então, aqui também tem uma explicação interessante que fala que a discussão entre eles do qual foi a reação de Esther foi, na verdade, um remes, foi um sinal para ela de qual foi o pecado do povo. Então, lá atrás a gente viu que tem duas explicações para qual foi o pecado do povo para acontecer o que aconteceu. Um disse que o povo fez Avodah Zará nos dias de Nebuchadnezzar, por isso aconteceu toda a história de Amã. E outra explicação falou que o povo foi na Seudá, na festa que Ahasverosh fez com os Kelim do Beit HaMikdash, que ele vestia a roupa do Kohen Gadol. Então, essas duas explicações discutem justamente aquela questão. Quem falou que quando Esther ela ouviu dizer o que aconteceu, o decreto de Amã, a reação dela foi que ela pirsanidá, que ela ficou menstruada, porque a impureza da menstruação é conectada com a impureza de Avodah Zará. Assim aparece em alguns psukim. Então, isso aqui foi um remes, foi um sinal para ela, olha, o pecado do povo foi por causa da Avodah Zará, é isso que tem que ser consertado. E quem explica que naquele momento em que ela ouviu o que aconteceu, a reação dela foi que ela precisou ir no banheiro, vem meio que fazer para ela um remes, dá para ela uma dica de qual foi o pecado. O pecado foi porque eles participaram da festa de Ahasverosh, comeram e beberam, então precisar ir no banheiro é um siman para ela, é um sinal de qual foi o pecado, do que tem que ser consertado. Vatikra Esther le'atach. Esther chamou Atach para ir conversar com Mordecai e ver o que está acontecendo, para saber o que fazer. Amarav, fala Rav, Atach Zé, quem é esse Atach? Quem é chamado, quem tem esse nome? Daniel, era Daniel, certo? O Daniel famoso do Tanakh. Velama Nikra chamou Atach, porque ele recebeu esse nome? Shechatchuhu Megdulato. Daniel, Bismanó, na época dele, ele foi colocado como o reinado de Nebuchadnezzar e Belshazzar depois era dividido em três partes, e Daniel era responsável por 1/3 do reinado. Só que ele perdeu esse poder que ele tinha, então ele é chamado de Hatach, porque o rei e o Het se misturam, então é Hatchuhu Migdulato, cortaram a grandeza dele, quer dizer, ele perdeu o poder que ele tinha. O Shmuel Amar, Shekol Divrei Malchut Nichtachim Alpiv. Shmuel fala que ele recebeu esse nome de Hatach, porque todas as coisas da Malchut, todas as coisas do reinado, Nichtachim Alpiv. Primeiro, depois que decidem alguma coisa, perguntam para ele, e ele toma a decisão final. Por isso ele tinha esse nome de Lehatach. E aí Esther manda para Mordecai Ladat Mazé Veal Mazé, assim aparece no passuque em Miglat Esther. A priori não é uma pergunta muito clara, o que é Mazé Veal Mazé? Ela quer saber qual o decreto, o que aconteceu, por que está acontecendo, mas é uma linguagem não muito clara. Amarabitzak, Shalcha lo Shem Avru Israel Chamisha Chomshei Torah. Essa linguagem de Mazé Veal Mazé vem mostrar para a gente, na verdade, qual era a pergunta de Esther. Esther mandou para Mordecai, será que o povo judeu transgrediu os 5 livros da Torá? Dertiv Baem, que está escrito nos psukim da Torá, Mizé ou Mizé em Ktuvim. Essas linguagens Zé e Zé aparecem sobre o que está sobre as palavras da Torá. Então, quando ela perguntou Mazé vel Mazé, ela está fazendo aqui um siman para Mordecai, perguntando, olha, talvez eles transgrediram tudo que está escrito na Torá. Ve'agido le Mordecai divrei Esther. Contaram para Mordecai o que Esther estava perguntando. Cuba, essa é a continuação da história. Mordecai mandou para Esther o decreto, Esther manda para perguntar o que está acontecendo, e Mordecai fala para ela, olha, vai e fala com o rei para salvar o povo judeu, e Esther fala, olha, eu não posso falar com o rei, você sabe que você só pode conversar com Ahasverosh se for chamado, você não pode você mesmo aparecer lá no quarto dele, não funciona assim. E agora, quando ela mandou essa resposta para Mordecai, está escrito, Ve'agido le Mordecai divrei Esther, não está escrito que o próprio Atach, que Daniel foi responder para Mordecai, que Esther disse que ela não vai. Está escrito, Ve'agido le Mordecai, foi falado, porque ele próprio não foi, Ve'ilu iu lo azi legabei, porque ele próprio, Daniel, ele próprio não foi, por quê? Mikan shen meshivim ala klala. Daqui a gente vê que não é bom dar uma resposta negativa. Certo? Daniel preferiu mandar outra pessoa e não ele ir lá próprio para Mordecai e falar, olha, Esther disse que ela não quer. Disse que ela não quer ir conversar com Ahasverosh. Tá bom? Dada Hashem, a gente continua a semana que vem, no domingo. O que vai ser a continuação aqui? Qual foi a reação final de Esther? O que ela pede para Mordecai? A conversa dela com Ahasverosh. Dada Hashem, semana que vem.